Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina aqui de Física Contemporânea. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o efeito fotoelétrico, efeito aí descoberto proposto primeiramente pelo Einstein, né? E que hoje em dia a gente utiliza em várias aplicações. Eu vou falar sobre elas. Para começar, vocês já devem ter visto, né? Que Maxwell, Hertz e outros estabeleceram que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, fenômenos como interferência, difração, polarização, tudo isso fornece comprovação da natureza ondulatória da luz. Só que quando a gente observa a emissão e a absorção, né, da radiação eletromagnética, a gente descobre alguns aspectos bem diferentes de uma onda, né? A gente Aí verifica que a energia do onda eletromagnética é quantizada, que foi a proposta do Einstein, né? Foi a hipótese do Einstein, baseada na teoria do Planck, né? E que essa luz ela é emitida e absorvida em pacotes semelhantes a partículas com energias definidas, né? Chamadas de fótons ou quanta. E aí essa energia é proporcional à frequência da radiação, tá certo? Então a gente vai ver que a luz e outra radiação eletromagnética exibem uma dualidade onda-partícula, né? Às vezes a luz age como onda e outras vezes como partícula, beleza? Tá, então falando sobre o efeito fotoelétrico, ele é o efeito que ocorre quando uma luz é incidida sobre um determinado material e ela é absorvida e depois alguns elétrons são ejetados da superfície dela, tá certo? Porque esses elétrons conseguiram vencer a barreira que prendia eles aos íons, aos núcleos atômicos, tá certo? Essa luz chegou com energia suficiente para esses elétrons se desprenderem do material, né? E tem algumas aplicações, efeito fotoelétrico, né? Como, por exemplo, a visão noturna, o óculos de visão noturna, que ele detecta os poucos fótons que tem no ambiente, né, no ambiente escuro, e esses fótons eles se convertem em elétrons, esses elétrons são amplificados e aí você tem imagens como essa daqui, né, de uma câmera com visão noturna. Por exemplo, lâmpadas de postes, né, poste de luz, eles se acendem automaticamente quando escurece. Não é por outro motivo, é porque a luz do sol ela mantém uma corrente elétrica, né? Semelhante a esse desenho aqui, ó. A luz do sol incide sobre uma superfície, provocando uma corrente elétrica que deixa o circuito do poste desligado, né? Quando a luz cessa, essa corrente elétrica é zerada e aí o circuito do poste liga a lâmpada automaticamente, tá certo? Então eu já dei aula para alguns alunos que acreditavam que quando dava um determinado horário da noite, a Enel, a Coelce, a companhia de luz, ia lá e ligava os postes, né? E não é assim, eles usam fotorelé, né? Fotorelé, que é um dispositivo que quando tem luz emitindo sobre ele, ele desliga a luz do poste, quando a luz para, ele liga a luz do poste, beleza? Então essa é uma das aplicações também do efeito fotoelétrico. Uma outra coisa que acontece que é devido ao efeito fotoelétrico é a luz do Sol ela incidindo sobre a Lua, né? Ela faz com que elétrons saltem da superfície lunar, né? De modo que a, o solo lunar fique positivo, né? Fique com a carga positiva e aí ele acaba se repelindo, criando uma poeira em torno da Lua, né? Essa poeira foi detectada na órbita lunar pelos astronautas da Apollo, tá certo? Aqui está mostrando, ó, que para ejetar um elétron, a energia desses fótons que chegam até esses elétrons tem que ser maior do que a energia de ligação que esses elétrons têm aqui com o núcleo atômico, né? Tem que superar essa energia. Você pode comparar a um corpo preso no campo gravitacional terrestre. Para você se desprender do campo gravitacional terrestre, você tem que oferecer para o corpo uma energia tal que ele, no mínimo, zere a energia dele, né? Que a energia potencial dos elétrons presos é negativa,
por exemplo, menos 3 electronvolts, você tem que dar 3 electronvolts para a energia dele zerar, e aí só assim ele pode começar a se tornar um elétron livre, né? Mesma coisa com o campo gravitacional. Você tem que entregar uma energia positiva para um foguete, para uma nave, para qualquer que seja o corpo que você queira que escape do campo gravitacional terrestre. Essa energia positiva tem que ser no mínimo igual à energia negativa que o corpo tem, né? A energia potencial gravitacional que todos nós temos, que é negativa, porque a gente está preso ao centro da Terra, a Terra, né? Então, assim, para escapar da superfície do campo gravitacional terrestre, a gente tem que entregar uma energia positiva igual, no mínimo, igual ao valor negativo que a gente tem, tá certo? Mesma coisa com os elétrons. Só uma analogia para a gente entender essa coisa da energia que a gente tem que dar para os elétrons saírem dessa ligação com o núcleo. Tá, aqui na figura 38.3 tem uma versão mais moderna desse experimento do efeito fotoelétrico, né? A gente tem um circuito elétrico ligado com positivo aqui no anodo, negativo no catodo. E aqui tem uma radiação que incide sobre esse material côncavo e ele vai emitir elétrons que vão ser acelerados aqui diretamente para o anodo, né? Já que o circuito está disposto dessa forma aqui, ó. Ele acaba puxando elétrons de lá para cá, desse material onde acontece o efeito fotoelétrico, para o anodo, tá certo? Se a gente inverter esse circuito, inverter essa bateria aqui, essa fonte, vai ter um campo elétrico contrário e os elétrons emitidos desse material vão acabar, se tiverem energias menores, eles vão ser repelidos. Todos eles vão ser repelidos, na verdade, né? Mas os que têm energias menores não vão conseguir alcançar o anodo, né? A gente pode ajustar a intensidade dessa voltagem aqui de modo que fique próximo do zero, tá certo? A corrente fotoelétrica aqui, ó. Você vai ajustando até que ela saia do zero e inicie algum valor de corrente aqui. Para quê? Para a gente saber em que momento, em que voltagem começa a ter uma corrente fotoelétrica aqui, né? Para a gente descobrir a energia cinética máxima desses elétrons. Porque é o seguinte, quando essa radiação incide nesse material, ele emite elétrons com energias cinéticas variadas, que a gente está querendo descobrir qual é a energia cinética máxima desses elétrons, né? Para isso a gente põe uma voltagem mínima até que ele saia do zero ali e chegue no limiar, né, para começar ali a ter uma corrente fotoelétrica, tá certo? Então a gente vai ter uma noção de qual é a velocidade máxima desses elétrons. O elétron mais rápido vai começar a passar daqui para cá, enquanto os mais lentos não vão chegar nem no meio do caminho, já vão voltar para o material, tá certo? Aí como é que a gente faz? Isso tudo é para a gente descobrir um negócio chamado potencial de corte, tá certo? Essa voltagem do anodo para o catodo vai ser menos V0, já que o campo elétrico é contrário aos elétrons, né? A energia que o circuito elétrico está dando para tá oferecendo para esses elétrons é menos EV0. Esse menos é porque o E aqui é positivo e a carga do elétron é negativa, né? Então você está dando uma energia com a carga do elétron vezes a voltagem, que essa voltagem é mínima. E a gente usa o teorema do trabalho e energia cinética, né? O trabalho total é esse valor que eu falei, e isso é igual à variação da energia cinética, que é o quê? A energia cinética final, que é zero, porque os elétrons chegam com energia zero no anodo, tá certo? Para esse potencial mínimo. E eles saem com energia inicial K máximo, né? São os elétrons mais rápidos que a gente está medindo aqui. Então, a gente iguala essa parte com essa, tem que o K máximo, que é a energia cinética máxima, que é 1 meio de mV máximo ao quadrado, é igual a EV0. Isso que a gente está fazendo para determinar esse potencial de corte, né? Que é esse valor de V que abaixo dele não tem corrente elétrica, tá certo? Não tem corrente fotoelétrica.
Portanto, se a gente medir esse V0, esse potencial de corte, a gente consegue determinar a energia cinética máxima com a qual os elétrons deixam o cátodo, isso desprezando qualquer efeito provocado aí pelas mudanças de materiais, né? Então, a teoria ondulatória da luz tinha algumas previsões para esse efeito, né? Previsão número 1, que a intensidade de onda eletromagnética dependia de sua amplitude, mas não de sua frequência. Assim, o efeito fotoelétrico deve ocorrer para a luz de qualquer frequência e a magnitude da corrente fotoelétrica não deve depender da frequência da luz. Isso é uma previsão da teoria ondulatória, né? A previsão número 2, é preciso uma certa quantidade de energia mínima, chamada de função trabalho, para que um único elétron salte de uma superfície em particular. Se a luz que incide sobre a superfície é muito fraca, algum tempo pode decorrer antes de a luz total absorvida pela superfície ser igual à função trabalho. Dessa forma, para uma iluminação fraca, esperamos um atraso de tempo entre o momento em que a luz é ligada e quando os fotoelétrons aparecem. Ou seja, a segunda previsão da teoria ondulatória é que se a iluminação fosse fraca, a gente ia precisar de um tempo maior para observar esses fotoelétrons. E a terceira previsão é que, como a energia que incidiu sobre a superfície do cátodo depende da intensidade da iluminação, esperamos que o potencial de corte aumente com o aumento da intensidade da luz. Uma vez que a intensidade não depende da frequência, esperamos que o potencial de corte não dependa da frequência da luz. E aí aqui tem alguns resultados experimentais, né? Primeiro, a corrente fotoelétrica depende da frequência da luz, tá certo? Para um determinado material de luz monocromática, né, com única frequência. Se a frequência estiver abaixo de uma frequência de corte, não produz corrente fotoelétrica, tá certo? Independente da intensidade dela. Para a maioria dos materiais, essa frequência de corte está no ultravioleta e para alguns está também na região do visível, tá certo? O segundo resultado é que não existe um intervalo de tempo mensurável entre o instante em que a luz é ligada e aquele em que o cátodo emite fotoelétrons, supondo que a frequência da luz supere a frequência de corte, tá certo? Então, assim, mesmo que a luz seja fraca, não tem esse atraso, não existe esse intervalo de tempo previsto pela teoria ondulatória. E o terceiro resultado experimental é que o potencial de corte não depende da intensidade, mas sim da frequência, tá bom? Então, a gente percebeu nesse experimento aí que não depende da intensidade da luz, depende simplesmente da frequência. Então, foi necessário uma teoria para reformular isso aí, esse fenômeno, né, da luz. Aqui, ó, tem um gráfico aqui no canto direito, figura 38.4, que mostra duas intensidades diferentes, né? E o gráfico da corrente fotoelétrica contra o potencial oferecido pelo circuito. E mostra que o potencial de corte, né, a frequência de corte é a mesma, né? A diferença de potencial é a mesma, independente da intensidade da radiação, tá certo? Então, não depende da intensidade da luz que está sendo incidindo sobre o material, mas sim da frequência, tá certo? Aqui é uma frequência constante, esses dois gráficos aqui. E aí Einstein, né, ele conhecendo a teoria de Planck, né, aquela proposta de Planck dos quanta, ele propôs que a luz fosse constituída por pequenos pacotes de energia chamados fótons, né, ou quanta, que tinham energia hf. Então, cada fóton de luz tinha uma energia E igual a hf, e esse F, pela teoria ondulatória, seria C sobre lambda, a velocidade da luz sobre comprimento de onda. Hoje a gente sabe que esse H, constante de Planck, é dado por esse valor, tá certo? Na teoria do Einstein, um único fóton chegando numa superfície é absorvido por um único elétron, né? E essa transferência de energia é um processo de tudo ou nada. Se a frequência daquele fóton for tal que a energia dele, HF, for maior que a
a energia necessária para desprender aqueles elétrons, ele salta. Se for menor, não acontece nada. Entendeu? É um tudo ou nada. Então, o elétron pode se desprender da superfície somente se a energia que ele adquirir daquele fóton for maior que a função trabalho, esse φ, que é o valor da energia necessária para desprender o elétron do íon, né? do núcleo atômico. Tá certo? Se o HF for maior que φ, né? HF é a energia do fóton, maior que φ, que é a função trabalho, tá certo? Ou F maior que φ sobre H, onde H é a constante de Planck. Uma maior intensidade de radiação também equivale a um maior número de fótons sendo ejetados e uma maior corrente elétrica, né? Então, esse postulado é consistente com essa observação, tá certo? E esse postulado dele também explica porque não existe um intervalo algum entre a iluminação e a emissão desses fotoelétrons, né? Assim que os fótons com energia suficiente atingem a superfície, elétrons podem absorvê-los e ser liberados, né? E finalmente o postulado do Einstein explica por que o potencial de corte para uma determinada superfície depende apenas da frequência, né? Se aquela frequência for menor que a frequência de corte, a energia do fóton é menor que a função trabalho e o elétron não consegue se desprender, tá certo? E aí o Einstein aplicou a lei da conservação da energia, que é uma das leis aí que nunca deixaram de funcionar, apesar da aparição aí da quântica, da relatividade, sempre a lei da conservação da energia ela se mantém intacta, né? E ele aplicou aí, ó, a energia cinética máxima desses elétrons ejetados, que é 1 meio de mv máximo ao quadrado, né? Seguindo aqui a fórmula clássica, né? Vai ser igual à energia que ele recebeu do fóton menos a função trabalho. Se a energia que ele recebeu do fóton for igual à função trabalho, que é o valor mínimo que eu tenho que dar para ele se desprender, essa energia cinética vai ser zero. Ele vai só se soltar e só, né? Ele não vai ter nenhuma velocidade. Agora, se essa energia for superior à função trabalho, ele se solta e ainda sobra um pouco para a velocidade dele, para a energia cinética. E aí a gente substitui esse K máximo, como na equação anterior, por EV0. E aí tem que EV0 é HF menos φ, certo? Ó, aqui é o módulo da carga do elétron, V0 é o potencial de corte, é aquela diferença de potencial que você coloca no circuito, né? HF é a energia do fóton, depende da frequência da radiação e da constante de Planck, e o φ é a função trabalho. Aqui tem uma tabelinha com várias funções de trabalho aqui de vários materiais, né? Esses valores podem alterar dependendo da pureza do material, mas varia aí, ó, de 4.3, 5 eV, né, até 2.7 aqui, ó, valor mínimo, né? Sempre negativo, certo? Na verdade, ela parece negativa aqui fora e o φ é positivo, né? É o valor que a gente tem que entregar de energia do fóton para esse material para que eles possam apresentar aí um fenômeno do efeito fotoelétrico, beleza? Aí, como a gente sabe a carga do elétron, 1 elétron-volt é dado por isso aqui, que é o valor da carga do elétron em Joule, né? E o H, constante de Planck, é dado nisso aqui, é dado por esse valor em elétron-volts segundos. Aqui, ó, esse gráfico ilustra dois materiais com potencial com função trabalho diferente, né? Quando quando a função trabalho, quando você entrega o valor da função trabalho para o material, ele vai se desprender, né? Então aqui, ó, quando ele atinge o zero, V0 é zero aqui, ó, ele cruza, tá certo? Ó, aqui são os valores negativos, né, do potencial, e aqui ele se desprende, ó, em duas frequências de cortes diferentes, tá certo? Ó, é o gráfico de V0 contra a frequência. Então, tem frequências diferentes para materiais diferentes para a gente poder observar o efeito fotoelétrico. E aqui a gente já viu na relatividade que a energia de um fóton, de uma partícula com massa zero, é
PC, né? Energia igual a P vezes C, onde P é o momento linear e C é a velocidade da luz. Como o fóton é uma partícula de massa zero, então isso aqui se aplica a ele, e aí eu posso isolar o P, P vai ser E sobre C, e o E, como o Einstein supôs aí, é o HF, né? Energia do fóton, HF sobre C, que dá H sobre lambda, né? Então P vai ser H sobre lambda. Isso aqui é muito parecido também com a equação de de Broglie para os elétrons, né? Essa equação é válida para fótons, mas de Broglie, a gente vai ver lá na quântica, que ele supôs que isso aqui também é válido para elétrons em algumas situações. Para elétrons, né? Na verdade. E aí, realmente, de Broglie estava com a razão, beleza? E aqui tem alguns exercícios para você aí dar uma olhadinha, né? Exercício resolvido que o livro deixei para a gente entender na prática como é que aplica aí essas equações, beleza? Estou deixando aqui uma atividade para vocês entregar até o fim da etapa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, pode mandar comentário no próprio Google Sala de Aula, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.